a Deus. Laís, vem aqui orar. Laís vai estar nos direcionando em oração. Amém? Oramos. Santo Deus amado Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Vem sobre nossas vidas, Espírito Santo, nos guarda, nos proteja de todo mal. Toca na vida de cada um, na dificuldade, Pai, no coração. Sabemos que nos últimos dias não vai ser fácil, Pai. Então nos dê força, nos dê alegria, Pai. Nos dê fome e sede de Ti, meu Pai. É que a Tua igreja tem, isso é o que a Tua igreja vem pedindo nos últimos dias, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nessas vidas. Vem sobre essa noite, toca vem com Teu dunamis, meu Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Amém. Espírito Santo, obrigada, Senhor, por mais uma noite, Pai, em adoração a Ti. Obrigada por essa oportunidade, Deus, onde nos prostramos aos Teus pés, Espírito Santo de Deus, e Te pedimos, Senhor, vem sobre nós. Vem com Teu poder e glória, trazendo cura, trazendo libertação sobre a Tua igreja, trazendo restauração, renovação de mente. Deus, que nessa noite, Pai, nós Te pedimos, recebe a adoração do Teu povo. O Senhor conhece como está cada coração. O Senhor sabe, Senhor Jesus, os pensamentos, Senhor, em cada mente. Por isso, Senhor, nós Te pedimos, leva os nossos pensamentos cativos a Ti, Senhor. Os nossos corações voltados à Tua presença, ao Teu trono, Pai. Nós Te pedimos, Yahvé, se manifeste nessa noite. Nós Te pedimos, Senhor, venha sobre nós, para transformar a nossa vida, nosso jeito de falar, nossa maneira de viver. Senhor, vem sobre nós, Pai. Vem sobre nós, Senhor, com Teu sobrenatural. Vem sobre nós, Jesus. Luan. Vem sobre nós, Jesus.
é o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar. Terra clama. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora,
Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se
manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da tua glória, Senhor. E nós te adoramos. Nós te bendizemos, Senhor. És adorado, Jesus. Recebe a nossa adoração com cheiro suave nessa noite, Deus. Entregue a tua adoração até que Ele venha. Receba, Senhor, a nossa adoração, o nosso coração contrito diante da tua presença, Jesus. Jesus. Você pode adorar ao Senhor, seja livre. Seja livre para adorar ao Senhor. Aleluia. Abra a tua boca. Enche esse lugar com a tua adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigada, Jesus. Se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer seus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Aleluia. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E na terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos.
aviva-nos, Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Oh, fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Oh, 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 oh. Aleluia! Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti, Deus. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Aleluia! Glória, glória ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Até que o Senhor venha, Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. até que
santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Que essa música, Senhor, seja uma realidade na vida da igreja, Deus. Na igreja dos últimos dias, Senhor. Que possamos estar diante do teu altar, Senhor, fazendo a tua vontade, Deus. Assim quando manda, Senhor, as escrituras, a tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Muito, muito obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia. Se você pode, fique mais um momento aí de olho fechado. Agradeça ao Senhor pela vida dos adolescentes, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo favor de Deus. Acende as luzes, Alexandre, por favor. Todas elas. Que você possa agora colocar a vida de um adolescente que está do seu lado diante de Deus. Se você pode, ore por um adolescente agora. Ore por um adolescente. Você que é adulto, procure um adolescente para orar com ele. Coloque a vida desse adolescente diante de Deus. Dessa adolescente, eles estão esperando aqui, ó. Se você não se movimentar, meu irmão, ore agora. Lembre-se que você um dia também foi adolescente. Ainda tem adolescentes aqui esperando alguém para orar, irmão. E talvez você não saiba a luta que esse adolescente vive, As dificuldades, os dilemas, os problemas, as lutas. Mas eles estão aqui cantando essa canção: Senhor, eu quero gastar a minha vida diante de Ti, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Clame pela vida dos adolescentes. Senhor, repreende todo o mal contra a vida deles. Envolve-os com a Tua presença gloriosa. Que eles tenham experiências profundas com Teu Espírito Santo, Senhor. Que eles sejam envolvidos pela Tua glória. Que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo. Que eles compreendam a Tua palavra, Senhor. Que eles Te amem de verdade do fundo do seu coração. Que eles desejem ardentemente Te obedecer e viver uma vida que Te louve, uma vida que Te agrade. Senhor, em nome de Jesus, repreenda sobre eles. Repreenda as tentações. Repreenda o tentador. Repreenda tudo aquilo que tem vindo sobre a mente deles. Senhor, em nome de Jesus, nós Te pedimos, guarda esses adolescentes, guarda esses jovens, de todo o intento do mal, de todo o intento maligno. Protege, Senhor, livra do mal, Senhor, e enche do Teu Espírito Santo, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Você pode agora dar um abraço bem forte nesse adolescente e profetize sobre a vida dele, sobre a vida dela, toda sorte de bênçãos, toda a graça de Deus, toda a misericórdia. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por esse momento de adoração. Você pode assentar-se em nome de Jesus. Que bom que a gente está aqui nessa noite.
Que bom que você está aqui. Que bom que você veio aqui estar conosco. É uma honra estarmos juntos aqui nessa noite. Quero agradecer a Deus pela vida de cada adolescente, liderança dos adolescentes e jovens, que esse ano, graças ao bom Deus e à misericórdia do Senhor, tem feito um trabalho louvável, de honra, de entrega, de dedicação, e sabemos que todas as sementes que são plantadas no Senhor frutificarão, todas. E cremos que isso já está acontecendo. Cremos que o Senhor está falando ao coração dos adolescentes e convertendo o coração de pais a filhos, de filhos a pais, mudando a história dos adolescentes, fazendo com que eles entendam o chamado deles para o Evangelho de Cristo. Amém? As crianças descem hoje, tia Raíla? Não, né? Amém. Então nós vamos a um expediente muito importante. Obrigado, Alexandre. Eu queria, nesse momento, convidar duas pessoas para estarem aqui na frente comigo. Queria convidar o Josué. Pode vir aqui, Josué? Pode vir. E queria convidar a Graça para vir aqui. Pode vir também. Calma que eu não vou pedir para vocês cantarem, não. Calma. Vocês podem virar para eles aqui? Isso. Eu queria agora que eu pedi para vocês sentarem, mas vocês vão ter que ficar de pé de novo. Por quê? A primeira Dona Graça nos procurou na última quarta-feira dizendo assim: pastor, eu sinto o desejo do meu coração de estar nessa congregação, de estar nessa igreja. Então, em outras palavras, ela está falando, eu quero entregar a minha vida a Jesus, né? E eu confirmei com ela essa profissão de fé, e ela decidiu isso. Ela falou, pastor, só não pede para eu falar assim, que eu sou tímida. E aí, nós vamos orar pela irmã Graça, ela que vem, ela sempre frequentou a igreja católica, né? E há algum tempo que ela está morando aqui na comunidade, pediu direção de Deus para estar frequentando uma igreja, veio para a nossa congregação e decidiu entregar a vida ao Senhor Jesus. Amém, irmã Graça? Amém, irmã Graça? Amém. E o Josué, através da Roberta, comunicou para a gente, né? A Roberta comunicou com muita alegria também, no último domingo, que ele pediu batismo, foi quarta, não foi? Pediu para ser batizado nas águas. Isso é maravilhoso. Eu falei com o Josué, né, Josué? A mãe dele é da Assembleia de Deus. Eu falei, ela não vai brigar comigo não, né, Josué? Estou brincando, mas eu creio que pedi para que ele falasse com os pais, apesar, obviamente, dele já ser um jovem, né, ser de maior idade, mas é importante demais ter a bênção dos pais numa decisão como essa. Eu lembro como foi importante, eu já era adulto, tinha, 20 e poucos anos, e como foi importante o apoio da minha mãe quando eu tomei a decisão de entregar a vida a Jesus. E agora, irmão, eu vou te dar 5 segundos para você sair do seu lugar e dar o melhor abraço que você pode dar na Dona Graça e no Josué e dizer assim, ó, sejam bem-vindos à família de Deus em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, que o Senhor abençoe vocês. É o início de uma grande caminhada, então que o Senhor possa derramar sobre vocês a graça dele, a misericórdia dele, o favor dele. Amém, irmãos? Eu combinei com o Rogério de tocar aquela música, mas a gente esqueceu, né? Mas a melhor música é essa, a música dos abraços, a música do seja bem-vindo em nome de Jesus. Né? Agora começa uma nova história na vida desses irmãos. Amém? Permaneça de pé, nós vamos orar pelos dois. Temos outros motivos de oração também e vamos orar no final do culto por esses motivos. Mas eu queria que você agora impusesse suas mãos para cá, você que é irmão em Cristo. Amém.
você pudesse impor as suas mãos para cá e pudesse orar já onde você está, pela vida do Josué, para que o Senhor confirme cada dia mais esse posicionamento dele, pela vida da Graça, para que o Senhor também derrame sobre ela a misericórdia e continue dando forças. Estende sua mão para cá, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos agora agradecer a Ti, Pai, por esse movimento de salvação, esse movimento dos céus, esse movimento, quando nós cantamos aqui, Senhor, a linha ativa ao sobrenatural, é no sentido, Senhor, de que a Tua mão poderosa venha e resgate vidas, faça pessoas nascerem de novo, vivifica os espíritos, ó Deus, que estavam perdidos, mortos nos seus próprios pecados e delitos. Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida do Josué e da Graça, que nessas etapas distintas, Senhor, o Senhor possa estabelecer o Teu reino no coração deles, os valores do reino de Deus, o avivamento verdadeiro do Espírito Santo, que eles sejam templos do Teu Espírito Santo, Senhor, que o nome deles esteja já escrito no livro da vida, Senhor, e que nenhum mal, Senhor, possa tocar a vida deles, possa separá-los desse amor tão maravilhoso que é o amor de Deus. Muito obrigado por eles dois estarem aqui conosco hoje. Recebe a adoração da igreja, porque a Tua palavra diz que quando uma alma se arrepende, Senhor, quando uma alma se arrepende, a festa no céu, Senhor. E se a festa no céu, a festa aqui também, Senhor. Muito obrigado, que o Senhor possa preparar o dia do batismo, Senhor, de cada um deles, um momento de festa, um momento especial, um momento de confissão pública de fé, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. E a igreja em festa, aplauda ao Senhor Jesus e dê a Ele ação de graças. Aleluia! Obrigado, Senhor. Amém? Vocês podem voltar para os seus lugares. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Agora sim, você pode assentar, pode pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. E hoje a gente vai falar de coisas muito sérias, mais uma vez. Glória a Deus por isso. Porque, irmãos, olhe para mim. Quem aqui entende quem é Jesus? Levanta uma das mãos. Eu entendo. Olha, irmãos, às vezes eu fico pensando e meditando em quem é Jesus e eu tomo uns sustos. Que tipo de susto eu tomo? Quando eu leio nas Escrituras que o Senhor fez todas as coisas, e eu tenho cada vez mais me apaixonado, conversei até com Maria Clara sobre isso, sobre os cientistas cristãos que estão defendendo a teoria, vamos chamar assim, que para nós não é teoria, é a realidade, é a verdade do design inteligente. Uma linha de pensamento que não consegue conceber o universo sendo formado pelo acaso. Quando se estuda astronomia, quando se estuda biologia, física quântica, química, cosmologia, quando se dedica um pouquinho de tempo a estudar essas coisas, as coisas são tão maravilhosas, são tão grandiosas. A vida no planeta Terra é tão extraordinária. Para que houvesse vida, para que haja vida no planeta Terra, a vida do jeito que ela é, que conhecemos, é algo incrível, algo maravilhoso demais. Então se desenvolveu essa ideia de que tem por trás de tudo isso um design inteligente. Eles usam essa expressão porque muitos cientistas que não são de confissão cristã admitem que não é possível que a criação de todas as coisas, ou melhor, que todo o universo tenha sido feito do acaso. Por que eu te perguntei se você
já meditou sobre quem é Jesus? Porque se você já meditou um pouquinho em quem é Jesus, e se você já estudou um pouquinho sobre quem é Jesus, e se você, à luz das Escrituras, reconhece que o Senhor Jesus é o Criador de todas as coisas, nós, quando entendemos isso, nós passamos a enxergar de maneira diferente e com um peso extremamente maior as palavras que ele proferiu, que ele nos ensinou. Quem aqui respeitou ou respeita muito um professor que teve? Um professor. Fala, quem teve um professor na vida, seja ele de que for, e você fala assim, não, a palavra dele eu acredito, ele transmite respeito, não tem como negar. Agora imagine, irmãos, a palavra de Jesus. O que Jesus nos ensina é algo que nós precisamos entender. Quem está nos ensinando, quem está nos direcionando, quem está nos orientando é o Criador de todo o universo. Era para a gente dar ouvido e falar, sim, Senhor. Não há dúvida nessa direção. Não há dúvida nesse mandamento. A única alternativa que eu tenho é o quê? Obedecer. A única alternativa que deveria haver para nós, quando a gente estuda os mandamentos de Jesus, é assim, dizer o quê? Sim, Senhor, quero te obedecer. Não há outro caminho. Quando o Senhor Jesus perguntou para os seus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? A confissão de Pedro é maravilhosa. E a confissão de Pedro foi gerada pelo Espírito Santo, não foi uma revelação carnal, foi uma revelação do Espírito Santo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro, certa feita, também deu uma resposta para Jesus que é interessante. Jesus começou a falar coisas que se tornaram muito pesadas para os seus ouvintes. Do tipo que a gente vai ouvir agora aqui, lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 6. E alguns que caminhavam com Jesus, que frequentavam a igreja de Jesus, muitos frequentavam por causa das bênçãos que receberam, muitos frequentavam por causa do pão que comeram, mas quando começaram a ouvir o Evangelho de Jesus na sua íntegra, na sua totalidade, na sua seriedade, na sua objetividade, na sua simplicidade, mas na sua complexidade de prática, começaram a sair, né? Começaram a faltar os cultos, começaram a não andar mais com Jesus. E, obviamente, Jesus percebeu que o grupo diminuiu. Quantos estavam no Pentecostes? Quem lembra? Vocês cantaram aqui uma música que fazia alusão. Quantos? 120. Quantos? Para quantos Jesus multiplicou os pães? 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Aí dá um grupo de 10.000. Então uma galera vinha seguindo Jesus, mas como o objetivo primeiro de Jesus era transmitir o ensino de Deus para o povo, ensinar os mandamentos, dar direcionamentos, quando ele começou a falar coisas mais complexas, mais complicadas de vivenciar, que exigiam renúncia, que exigiam uma atitude mais radical no sentido positivo dessa palavra. E aí Jesus percebe que alguns deixam de ir. Ué, cadê fulano? Fulano não vem mais. Cadê fulana? Aí Jesus chama os discípulos e fala assim para eles, para os 12. Olha o que ele fala. E vocês, não querem também ir? E vocês, o que estão fazendo aqui ainda? Porque o Senhor sabia que o discurso dele era um discurso desafiador, no mínimo, pesado, contra a cultura e as ideologias da época deles. E aí Jesus pergunta, e vocês não estão a fim de ir também? Aí Pedro, naquela situação, vem e fala, Senhor, para onde a gente vai? Para onde é que a gente vai se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? É como se Pedro estivesse falando assim, eu te conheci, Pai,
para onde é que eu vou agora? Não tem alternativa. Não tem como voltar atrás, não tem como recuar. E aí diante de nós hoje está Mateus capítulo 6. E você vai abrir. E você vai entender. Se a Pamela que está aí, já está aberto? Eu vou acompanhar aqui em cima, porque a minha versão aqui é diferente. E aí Jesus começa a tratar mais profundamente do caráter daqueles que o ouviam. Ele começa a falar algumas verdades que alguns não suportariam ouvir. Ele vai aprofundar esse texto aqui, lá no capítulo 23, quando ele começa a falar: ai de vós, escribas e fariseus. Aí ele vem com uma perna de 3, batendo nas pernas da religiosidade vã daquela época, da falsa religiosidade. E aí primeiro vamos olhar para os homens daquela época. Ele diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. A minha versão diz assim: guardai-vos de fazer a sua justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Calma, que é mais. Guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens. Vamos ler, depois a gente volta. Quando, pois, deres esmola, ou fizeres o seu benefício a alguém, ajudar alguém, cooperar com alguém, doar na vida de alguém, ofertar na vida de alguém, mais o que, irmão, que eu posso fazer? Doar uma roupa, doar uma cesta básica, não sei, fazer o benefício a alguém, não faças tocar trombeta diante de ti. Isso é uma expressão, é uma ilustração que Jesus está usando, que tem a ver com a época dele. Daqui a pouco a gente vai fazer uma contextualização para os nossos dias. Como fazem quem hoje? O que são os hipócritas? Eu não quero nem entrar no sentido etimológico da palavra, mas quando você fala hipócrita, quando alguém fala hipócrita, o que vem na sua mente? Hipócrita é aquele que tem um discurso muito bonito, mas na hora de praticar o discurso que ele próprio proferiu, não faz. É aquele que aparenta, no sentido cristão, aparenta certa piedade cristã, publicamente, mas por dentro ele está morto. Ele não pratica de verdade os mandamentos de Jesus. Como fazem os hipócritas nas sinagogas. Ele está falando para as lideranças judaicas da época, que são a referência de religiosidade naquele período. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem o quê? Fala, glorificados por quem? Pelos? Em verdade vos digo, que já tem o seu galardão. Ou seja, para esses que agem dessa forma, já está guardado. Vamos lá, Pamela, me ajuda. 3. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda, o que faz a direita. O 4. Para que a tua esmola seja dada em, e teu pai que vê em, ele mesmo te recompensará publicamente. Vai, irmão. E quando orares, a gente vai até aqui, tá? E quando orares, não seja como os, pois se comprazem, têm prazer em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Até aí só. Hoje, só até aí. Quem já está entendendo o texto, diga amém. Eu já entendi o texto. Eu já entendi. O problema aqui não é a exposição da minha imagem.
O problema é o porquê eu estou expondo a minha imagem. O problema não é se eu estou fotografando a distribuição de cestas básicas. O problema é o que eu quero alcançar com essas fotografias. O problema não é filmar o culto nas ruas, o culto na praça. O problema não é esse. O problema é o que eu quero com essa filmagem. Então, o problema aqui é qual é a minha motivação em fazer essas coisas? Qual é a minha motivação em fazer as boas obras? Qual era a minha motivação em orar em público? Qual a minha motivação na divulgação da minha fé publicamente? A quem eu quero glorificar com isso? E aí Jesus combate a autoglorificação. Ele chama de hipocrisia. A prática da religiosidade com vistas à autoglorificação, à autopublicidade, de maneira que o nome do religioso fica sendo mais conhecido do que o nome do próprio Senhor Jesus na vida dele, ou dela. Então a crítica de Jesus aqui é simples. O mandamento é: não sejamos o quê? Hipócritas. Que o nosso discurso acompanhe a nossa vida e a nossa vida acompanhe o nosso discurso. Em outros textos nós vamos ver uma coisa muito interessante sendo revelada a nós, que é óbvia, mas às vezes a gente não lembra. De que nós podemos enganar a todos, menos a duas pessoas. Quem? Exatamente. Nós podemos enganar a todos, mas não conseguimos enganar a nós mesmos. A gente tenta nos enganar, mas a gente não tem como, porque a gente sabe quem a gente é, e a gente não consegue enganar Deus. O salmista vai escrever o seguinte: da onde eu vou me esconder de Deus? Se eu for no céu, ele está. Se eu for no Hades, ele está. Se eu for na caverna, ele está. Se eu for no fundo do mar, ele está. Não tem como me esconder de Deus. Então, toda tentativa de nós publicitarmos a nossa religiosidade, e agora eu vou contextualizar, para ganharmos likes, para ganharmos visibilidade, para monetizarmos a nossa rede social através das nossas boas obras, através da divulgação dos nossos talentos, da maneira como nós falamos e pregamos e cantamos. Olha que coisa! E aí o nosso nome é elevado acima do nome de Cristo. Mas vou além, porque essa semana eu recebi uma outra pancada. E assim, irmãos, Deus fala conosco de maneiras diversas, sim ou não? A principal qual é? Vou dar uma dica: as Escrituras. E a partir das Escrituras, toda vez que Deus falar com você, e que você entender que é Deus falando, e se você está aí na dúvida se é Deus falando ou não, Deus não vai contradizer a revelação que é as Escrituras. Mas Deus fala conosco de maneiras interessantíssimas, maravilhosas. Às vezes você está orando a Deus e pede: Senhor, fala conosco, fala comigo, Senhor. E aí você vai ligar o rádio do seu carro, ou vai sintonizar na internet, ou vai botar uma música lá no streaming de música, no aplicativo de música, e a primeira música que vem, meu Deus, Senhor, é a resposta daquilo que você estava orando a Deus. Quem já viveu essa experiência? Você está lá orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra, uma direção, e aí você vai estar folheando a internet, folheando lá alguma coisa na televisão, e para num canal, para numa transmissão, num vídeo, e a palavra que aquele irmão prega vai de encontro a tudo que você orava a Deus. Você fala assim: meu Deus do céu,
Deus fala de diversas formas. Deus usa as crianças para falar com a gente. Quem já viu Deus falando através de uma criança para você? Quem já teve essa experiência? De você estar fazendo uma coisa e tal, e daqui a pouco a criança do nada vem com uma frase e você fala, meu Deus, peraí. Do nada aquela criança vem e fala uma coisa e você até se esconde. Meu Deus, para não passar vergonha, né? Meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu lembro de uma experiência que eu tive quando eu era novo convertido. Estava começando a ensaiar no Ministério de Música da Igreja da Pavuna, acho que era no Coral Doxa. E aí nós estávamos no domingo de manhã, no culto de domingo de manhã, e aí eu fiquei sabendo que uma pessoa que também fazia parte do coral estava passando por uma dificuldade. E aí, irmãos, eu fui folhear a Bíblia. E encontrei, eu gostava e gosto muito do livro de Isaías, e no livro de Isaías, o capítulo 40, 41 de Isaías é espetacular. Tem promessas ali que são extraordinárias. E uma delas é Isaías 41, 10. Abre aí, por favor. Nunca esqueci. Isaías 41, 10. A Pam vai abrir aqui, Pam? Que isso? Tecnologia a nosso favor. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombre ou te assuste porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aí eu peguei esse texto, escrevi a referência no papelzinho, foi passando de mão em mão, falei, entrega para fulana. Foi passando, chegou na mão dela, ela abriu o papelzinho, a lágrima caiu. Aí quando ela abriu o papelzinho, a lágrima caiu, duas irmãs da igreja, é uma família profícua da Igreja da Pavuna, que todas as irmãs cantam. A Sandra Machado, mais a irmã dela, pegaram uma oportunidade, aquela oportunidade que não tem mais na igreja, de fazer um solo, um dueto. Elas pegaram e elas cantaram naquela manhã mais maravilhoso do Prisma. Que dueto, que coisa linda essa música. Mas antes delas cantarem, a irmã da Sandra pegou a Bíblia e falou assim, olha, eu acabei de dar o papel chegou na mão da irmã, não chegou? Ela abriu e leu. Aí ela pegou, abriu a Bíblia e falou, irmãos, abram a Bíblia em Isaías 41, 10. Tinham, sei lá, umas 1000 pessoas na igreja. Eu fiquei assim, mas como assim? Deus fala conosco, sim ou não, irmãos? E Ele está falando conosco hoje, não sejam hipócritas. E a espada corta dos dois lados, tá? Não sejam hipócritas. Não falem uma coisa e vivam outra. Não tentem parecer o que vocês não são. Lembra dos dois homens que subiram para orar? Quem lembra dessa parábola? O Rogério gosta muito dela. Dois homens subiram a orar. Um se ajoelhou, se prostrou. E o que ele fazia? Quem lembra da passagem? Ele batia no peito e dizia, Senhor, eu não sou digno do Senhor. Sou pecador. E havia um outro homem que estava atrás dizendo, Senhor, muito obrigado porque eu não sou igual a esse aí. Quem desceu justificado? Aquele que não foi hipócrita. Aquele que reconheceu o tamanho do seu afastamento de Deus. O tamanho da sua necessidade de Deus. O tamanho do seu pecado diante de Deus. O tamanho da sua pequenez diante de Deus. Que ele não consegue sem Deus. A Bíblia não diz se aquele homem que estava se esmurrando espiritualmente também, se ele era rico, se ele tinha posse, se ele não tinha. A condição ali exposta é, um homem reconheceu a sua miséria diante de Deus, e o outro se achava superior. Irmão, fuja da religião que prega hipocrisia. Fuja da religião que prega a aparência de piedade, que preza mais pela roupa que você veste do que quem você é. Fuja dessa religião da aparência. Fuja disso. Nós temos que ser quem somos, porque aquele que está nos olhando nos conhece.
Eu posso aparecer com o melhor terno, a melhor gravata, o melhor sapato aqui, mas se por dentro eu estiver podre, serei semelhante a um sepulcro caiado, pintado por fora, bonito por fora, mas por dentro só a morte. Fuja da hipocrisia religiosa. Fuja dos disfarces da falsa religião que tentam camuflar uma realidade de miséria espiritual. Estou falando de nada, de pobreza, estou falando financeira, miséria espiritual. Pessoa fingindo, tentando mostrar para outras pessoas que é alguma coisa, quando na verdade todos nós diante de Deus somos pobres, cegos e nus, e devemos clamar ao Senhor: Senhor, vista-nos com vestes mais alvas que a neve, pingue nos nossos olhos colírio, como diz Apocalipse. A gente tem que quebrar essa imposição da imagem de que nós temos que aparentar. Irmão, e veja bem, eu não estou falando que você tem que aparecer esculhambado nas suas fotos, eu não estou falando isso. Eu não estou falando que você tem que, porque tem um outro lado, né? Se tem pessoas que estão querendo aparentar uma piedade através de uma imagem que chame atenção pela beleza estética, o outro caminho, eu vou andar esfarrapado, eu vou andar porque eu sou pobrezinho e porque isso vai demonstrar o quanto eu sou. Não, o outro lado também é ridículo, é hipócrita. O que eu preciso ser é o que eu sou de fato. E pedir ao Senhor que me ajude, como diz a canção, a melhorar. Cada dia mais me aproximar de Deus para que a glória dele se manifeste em mim e eu seja melhorado com sinceridade, de verdade. Eu não devo ter medo de mostrar as minhas cicatrizes. Quem eu de verdade sou? Porque Deus sabe quem eu sou. E tudo que tenta, entenda bem, irmãos, até mesmo no culto nós precisamos ter, e é uma crítica para nós e de maneira geral, temos que ter cuidado com a nossa estética no culto também. Para que a nossa estética de culto não seja uma estética camuflada. Cuidado, não interprete as minhas palavras de maneira equivocada. Se você pensa que eu sou contra isso, irmãos, eu não estou levantando que é contra, que é certo ou que é errado. Eu estou falando, olha, o nosso culto precisa transmitir o que de verdade nós somos e precisamos. Então me preocupa, às vezes, um movimento de imposição de novidades pelas novidades. Eu não tenho problema nenhum com parede preta. Eu tenho um problema é que alguém fale, ó, como eu ouvi alguns dias atrás, de uma pessoa que eu respeito e amo demais, uma constatação que me trouxe certa preocupação. Ele falou, varão, aqui para essa região, aí ele disse a região aqui do Rio de Janeiro, as igrejas tradicionais, de formato tradicional, de decoração tradicional, as igrejas comuns, e essas igrejas aí, irmão, já deu. Já deu. Agora tem que ser assim, telão de LED, parede preta, fumaça, um jogo de luz. Tem que impactar. Porque a galera dessa região aqui não se impressiona mais com coisas comuns. Você está entendendo onde eu quero chegar? É mais... Jesus falou esse texto aqui para aquela geração. Que texto ele falaria para nós hoje? O que ele condenaria em nós hoje? O que ele falaria? Ó, cuidado com as suas postagens na internet. Cuidado com a maneira com que você, ou com que vocês idolatram a estética de culto.
tem igrejas, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, eu falo com muito carinho, e não desprezando nenhuma dedicação que os irmãos têm feito aqui. Irmãos, não interprete errado o que eu estou falando, pelo amor de Deus. Mas eu tenho visitado algumas igrejas que eu não sei se eu estou numa casa de show ou se eu estou numa reunião de uma família cristã. Porque igreja, para mim, é reunião da família dos santos. E aí eu ouvi de outra pessoa que eu respeito muito o seguinte: olha, Marcelo, a gente tem que ter isso. Tem que ter luz, tem que ter talão de LED, tem que ter não sei o quê, tem que ter a fumaça, não sei o que lá. Eu falei, varão, me desculpa. Isso tudo é secundário demais, é terciário demais. E daqui a pouco a gente se vê. Teve uma igreja que eu fui com Clara e Dalva, que eu tomava sustos. Sinceramente. A gente estava lá, daqui a pouco, na hora de começar o culto, bum, bum, aí a contagem regressiva numa tela enorme de LED, e cada número que passava era um estouro no subgrave, a gente tomou um susto. E quando veio no 1, irmãos, veio uma galera fazendo dança de rua, que eu falei, Jesus amado, o que é isso? Aí, e tal, e luz e fumaça, Senhor, tem misericórdia. Tá, tudo bem, tá legal, vai, a gente vai, né? Ah, é adolescente, beleza. Ah, é culto de... Tá bom, tá bem. Vamos ver até onde vai isso. Aí as músicas sem mensagem nenhuma nas Escrituras. Uma barulheira danada. Teve uma experiência que eu tive num ano novo que eu fui passar no Espírito Santo. Que eu fui numa igreja, eu e Dó fomos numa virada do culto, estava procurando uma igreja para passar a virada. A gente chegou numa igreja, em Marataízes, a igreja. Uma igreja de beira de praia, assim, né? A gente entrou na igreja, a gente não aguentou ficar 10 minutos na igreja. Aí a gente falou, meu Deus, onde é que tem uma igreja tradicional para a gente ir, por favor, Senhor? Não dá, não tem como. Era um som ensurdecedor. E aí nessa igreja que eu e Clara tomamos sustos, aí eu falei, beleza, amém, Senhor, fala comigo. E quando veio a palavra, irmãos, não veio palavra. Veio qualquer outra coisa. Veio autoajuda, veio coach, veio não sei o quê, veio frases repetidas e chavões evangélicos, e não sei o que lá, e não sei o que lá. E quando eu olho para o lado, a galera, eu falei, Jesus, o que está acontecendo? E daqui a pouco a gente está chamando isso de nova onda de avivamento. Então, irmãos, a gente está diante de uma cena em que a proposta para sermos hipócritas é muito grande. Por isso eu louvo a Deus pelo trabalho feito com os adolescentes aqui, que está propondo um mergulhar na palavra, no avivamento verdadeiro, na palavra ministrada, e às vezes a gente usa de alguns artifícios e são válidos para atrair adolescentes. E quando a gente ministra a palavra, Roberto deve ter visto essa experiência. Poucos são aqueles que ficam. E a gente às vezes fica a se questionar, meu Deus, o que de repente eu fiz que desagradou? E a gente tem que lembrar de Jesus. Que quando ele pregou o evangelho, que devia ser pregado, alguns que estavam lá por causa das luzes, da parede preta, do ar-condicionado, do banco confortável, do pós-culto, nos food trucks gospel, do pós-culto na mesa de ping-pong ou não sei o quê. E tudo isso não tem problema em si mesmo. O problema é quando isso substitui a proposta do Evangelho. O problema é quando as pessoas se convertem a essas coisas e vivem uma vida hipócrita, porque na hora de verdade viver o Evangelho não conseguem viver. Mas e aí vem a grande questão, que é a consequência dessa vida de hipocrisia. Eu tenho que me manter assim. Porque se eu mostrar para a galera quem eu de verdade sou, como é que eu vou permanecer onde eu estou agora?
E aí é o problema que Jesus encontrou. Aí você tem que ir diante da sinagoga e os filactérios, os adornos têm que ser perfeitos, bem passados, de marca, sabe? Para impressionar. Quando eu orar na rua, não posso orar numa caixinha de som. Tem que ser um microfone sem fio, de lapela, tem que ser aquela coisa chamando atenção. Quando eu pregar, eu tenho que pegar na grife. Eu tenho que pregar com um relógio de 8, 10 mil. Tem que pregar. Eu tenho que chegar no culto com a bolsa, que eu não vou dizer a marca, que é, sei lá, 15 mil reais uma bolsa. Eu tenho que apresentar um status, eu tenho que ser respeitável. Não por quem eu sou, mas por quem eu aparento ser. E a gente vai tomando uns sustos, não vai tomando uns sustos? Pastor fulano, viu o que aconteceu? Pastora fulana, o que aconteceu? Fulano de tal, viu o que aconteceu? E às vezes a gente é questionado, irmão, viu o que aconteceu com aquele pastor famoso? E eu não estou aqui condenando o irmão, não estou aqui em tese, mas é o que tem acontecido ultimamente. E a gente precisa olhar para nós mesmos e dizer, Senhor, diante do Senhor, eu estou vivendo uma vida hipócrita, uma vida falsa, uma vida que aparenta ser o que de verdade não é? Porque o que o Senhor quer, irmão, olhe para mim, em nome de Jesus, que essa palavra também entre no seu coração, é que você viva a linda e maravilhosa experiência de ser quem você é diante de um Deus que te conhece, que sabe todas as tuas dores e dificuldades, e você fica tentando enganá-lo, tentando dizer que não tem problema nenhum. Talvez, para uma ou outra pessoa, não interesse você ficar abrindo os seus problemas, a sua vida, mas diante de Deus, a única coisa que nós precisamos e devemos fazer é nos despirmos de toda a hipocrisia, de toda a falsidade, de toda a mentira e dizer, Senhor, eu sou pecador mesmo e preciso da Tua graça. E preciso que o Senhor me cure, preciso que o Senhor me liberte, e preciso que o Senhor me levante. Irmãos, eu uma vez, vendo uma das melhores pregações que eu já ouvi na minha vida, pastor José Armando Sidaco, eu não sei se ele ainda é pastor, é uma igreja batista lá em Barra do Imbuí, em Teresópolis. E ele pregava sobre a dificuldade que é ser pastor, e ser um pastor que não quer ser hipócrita. A dificuldade porque há uma projeção sobre as lideranças que exigem, às vezes, ou criam uma expectativa da liderança, que a liderança seja perfeita em tudo. E ele, como pastor, conversando com outros pastores, falava assim, a minha igreja não está pronta para ouvir os meus pecados. A minha igreja não está pronta para ouvir o quanto eu sou pecador. Ela projeta em mim uma perfeição que não existe. Mas projeta. E espera de mim que eu não cometa nenhuma falha. Mas eu sou pobre, cego e nu e cheio de defeitos. Cheio de dificuldades. Então, se por um lado eu não devo ser hipócrita, eu não devo exigir do meu irmão mais do que ele pode ser. Porque se eu projeto no meu irmão alguma coisa que ele não é, certamente em algum momento eu vou me frustrar. E não estarei pronto para ajudá-lo nas suas dificuldades. Se você projeta no seu irmão uma perfeição que ele não existe, que não tem, como é que você vai conseguir cumprir uma orientação bíblica que é confessai os vossos pecados uns aos e orai uns pelos para que sejam curados? Mas se eu projeto perfeição no Arthur e ele em mim, não vou confessar o meu pecado para o Arthur, não. E homem é assim, né? Não sei se a mulher é assim, mas homem é assim. E eu vou demonstrar minha fraqueza, você está maluco? Vou demonstrar que eu estou dando mole nisso aqui para os irmãos? Vou ser atropelado por eles. Cadê que o meu crédito vai voltar? Nunca mais vou ter crédito com esse cara. É porque a gente está sendo empurrado para viver uma vida hipócrita religiosamente. Fuja disso. Abra o seu coração para Jesus.
e diga: Senhor, vem mudar o que precisa mudar, vem estabelecer o teu reino em mim. Eu não quero viver uma religiosidade falsa. Eu não posso. A gente não dá conta. Ninguém dá conta de sustentar uma mentira durante tanto tempo. Em algum momento isso cai. Então, antes que caia, eu mesmo derrubo. E falo: Senhor, eis aqui. Eu sou assim mesmo. Mas eu sou assim mesmo e não quero continuar assim mesmo. Eu preciso de mudança. Eu preciso da tua ajuda para mudar. E aí eu tenho que crer que o Espírito Santo de verdade está enchendo a igreja. Amém, irmãos? A ponto, eu estou usando o Arthur como referência, que ele é meu líder dos homens da igreja. Ele é o meu líder. Eu sou membro da célula de homens. Ele é responsável pela minha vida também. E aí, o dia que eu sentar com ele para... Arthur, vai ter um dia que eu vou sentar contigo, varão. E aí você vai ter que preparar o teu coração. Porque se eu começar a confessar os meus pecados, você fala: ih, rapaz, e agora? Por que eu falo que o Espírito Santo habita em nós? É que ele nos capacita a entender que o outro precisa também de ajuda, não é perfeito. E a gente para de projetar essa hipocrisia também no outro. Amém, irmãos? Todos nós somos pobres, cegos e nus diante de Deus. E isso é maravilhoso. Porque nós, filhos de Deus, nós estamos nas mãos do Pai, nos braços do Pai. E o Pai não mata seus filhos, porque Ele já permitiu a morte do unigênito, para que nós recebêssemos o poder de sermos filhos de Deus. Filhos de Deus. E como filhos, não há o que esconder do Pai. Há o que esconder do Pai? O Pai não acaba descobrindo tudo? Sim ou não? Ah, não, mas tem segredo que eu tenho que o meu pai não sabe. Você que acha que o teu pai não sabe. Você que acha que a tua mãe não sabe. Tua mãe te carregou na barriga 9 meses, amiga. Ela conhece até o teu respirar. Ela conhece quando você chega em casa diferente. Ela fala: o que houve? Não é assim que ela faz? Sim ou não? Sim ou não, Nelly? Quando o Arthur chega diferente, o que houve, filho? Nada não, mãe. O que houve, filho? Nada não, mãe. Aí tem que ir para Raíla. Raíla, o que houve com o Arthur? Que eu sei que ele está diferente. E você acha... Aí é por conta da Beta. E você acha que Deus não nos conhece? Então o que Deus quer é que nós paremos com essa infantilidade da hipocrisia espiritual. Tentar ser o que não somos. Se você quer ter uma vida espiritual bem-sucedida, pare com a hipocrisia espiritual. Em aparentar ser aquilo que você de fato não é. Abra-se diante de Deus e permita que Ele faça. Permitiram uma licença poética, que quem somos nós para dar permissão ou não a Deus de fazer alguma coisa, né? Mas abra o seu coração para que o Senhor encha a sua vida de... Não é o meu celular. Esse sino de Natal aí. Amém, irmãos? Fique de pé em nome de Jesus. Tudo que fizermos, repita comigo, tudo que fizermos, façamos para o Senhor. Deus não está proibindo que nós pratiquemos boas obras. Ele está dizendo para nós praticarmos o que praticarmos para a glória dEle, para a honra dEle, para que o nome dEle seja exaltado. Ele está criticando as nossas hipocrisias. Está nos orientando hoje a sermos sinceros diante de Deus. Eu quero aproveitar esse momento para orar pelo Leonardo. Finalmente ontem eu consegui falar com ele. Quer dizer, trocar mensagem, que ele não está conseguindo falar.
Imagina, irmão, o drama. Você já parou para pensar nisso? Um pregador, um cantor, um músico, não poder falar. E aí eu mandei uma mensagem para ele, aí demorou bastante tempo. À noite, lá para as 9, quase 10 horas, veio a resposta. E ele agradeceu o contato, pediu que nós continuássemos a orar por ele. E ele entra numa nova bateria de quimioterapia a partir da semana que vem. E pediu para que a gente orasse para que o Senhor pudesse dar a ele possibilidade de suportar essa nova bateria de quimioterapia, porque a imunidade dele baixa muito. Ele está se sentindo muito cansado, está se sentindo muito fragilizado por conta das como é que se fala? Das contraindicações do tratamento contra essa enfermidade. Continue a orar pelo Leonardo. Peça a Deus que o Senhor faça uma obra nele. Irmãos, eu gostaria, uma das coisas que mais me matou há alguns anos atrás, mais me trouxe tristeza, foi não poder ter estado com o Darildo como eu gostaria de ter estado. Porque o Darildo, infelizmente, piorou no momento de pandemia, em que a gente não sabia o que ia dar aquele troço. Então a imunidade da pessoa baixa mesmo. Então fiquei muito pesado para mim ficar afastado do Darildo, não poder visitá-lo pessoalmente. Mas a gente entende que a pessoa, nesse momento, precisa de oração e que a visita, às vezes, pode prejudicar no sentido da imunidade. Continua orando pelo Leozinho, continua orando pela Cristiane, pela Larissa, pedindo ao Senhor que faça aquilo que só Ele pode fazer. E tenha compaixão, irmãos. Não julgue nada. Nesse momento, não julgue nada. Até às vezes na cabeça da gente a gente fica assim, mas por quê, mas por quê, mas por quê? Irmão, tenha compaixão, sabe? Eu senti na mensagem que ele mandou para mim ontem, sabe, uma necessidade muito grande. Na minha mente, ele queria muito estar junto com as pessoas, que algumas pessoas estivessem junto dele. Ele está abrindo mão disso para tentar se curar, para tentar encontrar a cura. Então continue manifestando carinho. Se você tem um contato, mande mensagem. Se você tem a possibilidade de mandar um áudio, faça isso, sabe? Porque é um momento difícil demais. Difícil demais, a gente não dá conta do quão é difícil. Oi? Misericórdia mesmo. Só isso que a gente tem que pedir a Deus. Recebi também um pedido de oração. Desculpa te fazer ficar em pé aí. Pedido de oração, olha que pedido de oração, que coisa terrível. Um pastor ali de Realengo, conhecido de uma amiga minha, a filha dele, de 18 anos, foi comer uma coisa em casa, se engasgou, não conseguiram resolver, levaram para o hospital. Vou te dar o final da história. Está entubada, teve parada cardíaca. Vai explicar um negócio desse? Quem não viu o caso, irmãos, do cantor essa semana, do irmão que morreu enquanto estava adorando, rapaz, Jesus. E aí depois eu vi algumas postagens, vi uma postagem da cerimônia fúnebre, né, na igreja dele. Você viu essas imagens? Quem viu aqui? As pessoas completamente consternadas. Várias pessoas entregaram a vida para Jesus nessa cerimônia. Então que o Senhor possa estar nos ajudando a ajudar a quem está passando por essas dificuldades. Se você pode, dê a mão a alguém agora, em nome de Jesus, quem está do seu lado. E levante a sua voz em clamor, em favor, um clamor em favor dessa pessoa que você está entregando a mão aí. E fala: Senhor, ensina-nos a não sermos hipócritas, falsos, mas ensina-nos a ser verdadeiros diante do Senhor, porque o Senhor nos conhece. Ensina-nos, Senhor, a edificar na rocha. E edificar na rocha é ouvir os teus mandamentos e viver. Esse é o verdadeiro avivamento que os nossos adolescentes precisam viver também, Senhor. Que o movimento do Teu Espírito Santo nos leve à obediência, à sinceridade, à verdade, à clareza. Senhor, em nome de Jesus, derruba as máscaras de hipocrisia dos nossos rostos. E que sejamos todos os dias transformados de glória em glória à estatura de Jesus. Que não tenhamos medo da renúncia, que não tenhamos medo da verdade de Cristo,
que não tenhamos medo de encontrar o Senhor, porque na verdade quando entregamos a vida ao Senhor, essa é a melhor das nossas atitudes. E o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem guardado a gente. O Senhor tem nos ensinado o caminho. O Senhor tem nos pegado pela mão direita e nos dito para onde nós devemos ir. Não nos deixe desviar, nem para a esquerda, nem para a direita. Que sigamos firmes para o alvo da nossa soberana vocação, que é sermos filhos de Deus. Não deixe a gente ser seduzido pelas coisas dessa vida que nos afastam de Ti, Senhor. E por fim queremos orar pelo Léo, queremos orar pela Cris, queremos orar pela Larissa, queremos orar por essa família lá de Realengo, pastoral, Senhor. Queremos orar pela família do irmão que foi para a glória do Pai nesses dias. Pela fé nós cremos. Queremos orar para que o Senhor faça de nós verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade, não na carne e na hipocrisia. Em nome de Jesus, muito obrigado pelo movimento dos adolescentes hoje, cantando, Te adorando, sentindo a Tua presença, Senhor. Profetizando, Senhor, o serviço para Ti, a adoração para Ti. Conserva, Senhor, neles o Teu Espírito, Senhor, e que eles sejam multiplicados às multidões de adolescentes que Te adoram em espírito e em verdade, Pai. Muito obrigado por essa reunião dessa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor por Sua palavra, Ele é fiel. A gente já está liberando você. Não sei se tem cantina hoje. Tem? Hoje não tem. Oi? Açaí tem. E não se esqueçam de parabenizar. Pensei que a irmã Venina viria hoje. Mas vamos preparar alguma coisa para ela semana que vem. Amém? 90 aninhos. Irmão, eu não vou chegar lá não. Não, 90 é muita coisa, varão. Diabetes, hipertensão. Não chega não. Vou para a glória antes. Jesus voltando. Amém? Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Parabéns, adolescentes, pelo culto de hoje. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém? A gente termina com música? É? A Isabela assim, ó. Sim? Faz aí com a sobrancelha. Olha lá. Não, vem. Varão, que vai pegar aqui. Vem, Betinha. Som. Aleluia. Ei, Jesus. Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, me vi cercados por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o Teu fogo cairá sobre mim. Sei que o Teu fogo cairá sobre mim e me levará em Ti confiar, e me levará em Ti confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em Sua presença. Então eu direi,
sua presença. Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Aleluia! Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu pulo, por isso pulo na presença do Rei. eu canto, por isso eu canto, danço na presença do Rei. um brado de vitória. Grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu pulo na presença do Rei. Eu danço, Por isso eu danço na presença do Rei. um brado de vitória. Grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, Abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. então eu direi, Abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Senhor, uma semana na presença de Deus, amém? Glórias a Deus.